1. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, reis de Judá. Ou seja, ele está querendo dizer que esse provérbios ele foi transcrito, né, pelos homens de Ezequias, reis de Judá. Muito provavelmente os homens que faziam isso, né, que estavam preparados para isso, eles transcreveram esses provérbios, que faz parte do capítulo 25. E ele continua: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. Eu acho tão lindo esse versículo, porque ele fala, na verdade, que Deus tem prazer, né? A glória de Deus em cobrir as coisas. Então cabe a nós procurá-las, cabe a nós buscá-las, né? A própria Bíblia fala em Colossenses 3:3 que... Só um minutinho. Não permite compartilhar. Porque... beleza, não tem problema. Porque, na verdade, a própria Bíblia fala em Colossenses 3:3, né? Que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, tudo que está escondido precisa ser encontrado. Tudo que está escondido precisa ser achado, né? E a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto, né? Olha só que interessante, né? Então, a Bíblia nos chama de reino, né? De reino de sacerdotes, a Bíblia nos chama de sacerdotes, né? Então, cabe a nós que somos sacerdotes de Deus, investigar, né? Procurar, achar aquilo que está escondido. E ele continua, Provérbios 25, versículo 3. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Ou seja, o céu por causa da altura, né? Então o homem jamais vai conseguir chegar até o final dele. A terra pela profundidade. Por mais que seja cavado, né, a terra tem uma profundidade que só Deus pode. E assim também é o coração dos reis, inescrutável. Ou seja, aqui Salomão quis dizer que o homem não consegue chegar, né, nem até a altura do céu, nem até a profundidade da terra, e muito menos ao coração do rei, porque ele é inescrutável, somente Deus consegue fazer isso. E ele continua, Provérbios 25, 4. Tira a impureza da prata, e sairá vaso para o refinador. Olha só que lindo isso, né? Que lindo isso. Ou seja, à medida que é tirada a impureza da prata, se forma um vaso para o refinador. Então não é à toa que nós passamos pelos processos da vida, né? Não é à toa que nós passamos pelas provações, pelo refino, pela forja, né? Por que acontece isso? Porque Deus tem propósito nisso, né? E desse refinamento, dessa forja, vai sair um vaso para o refinador. E a Bíblia nos chama de vaso de barro, né? Inclusive no Novo Testamento diz que nós somos vasos de barro e carregamos um tesouro em vasos de barro, né? Então esse é o propósito de Deus, nos refinar para nos transformar em vasos que carregam tesouros preciosos. E ele continua, Provérbios 25, 5. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Bom dia, Gisele. Bom dia, Cleide. Deixa eu só ler nessa outra versão, para ver se muda muito. Provérbios 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Ou seja, aqui quer dizer, né, que Salomão quer dizer em Provérbios 5, que à medida que o ímpio é tirado da presença do rei, à medida que o tolo, o insensato é tirado da presença do rei, o seu trono, o trono do rei, tá? Não é o trono do insensato. O trono do rei vai se estabelecer com justiça, né? Vai se estabelecer com justiça. Então, nem mesmo o rei pode permanecer na presença do tolo, nem mesmo o rei pode se relacionar, sabe? Pode estar na presença do ímpio, porque ele vai acabar sendo contaminado por isso. Então, se tirar o tolo, ele vai permanecer, o seu trono vai ser estabelecido.
Glória a Deus por isso, né? E ele continua, Provérbios 25, versículo 7. Porque melhor é o que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Desculpa, eu pulei, né? Pulei um versículo. Provérbios 25, 6. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens, porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Ou seja, né? O que Salomão está querendo dizer nesse Provérbios 6? Que, na verdade, isso está escrito até no Novo Testamento, né? Está escrito lá em Mateus, se eu não me engano, para que a gente não tome o lugar, não fique no lugar de grandes homens, não fique no lugar dos primeiros assentos, sabe? A gente não se glorie na presença do rei. Por quê? Porque é melhor que digam, olha, você está ali embaixo, vem aqui para cima, eu vou honrar a sua vida, eu vou honrar a sua presença, do que você ser humilhado na presença daquele que é grande, né? Então fala sobre os primeiros assentos aí, né? É melhor que a gente seja convidado a subir do que seja a gente seja convocado a se retirar, porque ali não é o nosso lugar, né? É isso que Salomão na verdade quis dizer. E ele continua. Provérbios 25, versículo 8. Versículo 8. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando teu vizinho tiver te envergonhado. Deixa eu ler essa passagem lá na versão Almeida, fala assim: não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo, né? Ou seja, programa, planeja, né? Aquilo quer dizer para planejar, para não se precipitar. Olha, não saias apressadamente para lutar, né? Então, a gente precisa, a gente precisa se preparar para lutar. A gente precisa se preparar para entrar em algumas batalhas. A gente precisa planejar a nossa vida, planejar as coisas que a gente vai fazer, para que no final a gente não fique perdido, para que a gente não seja envergonhado, né? Salomão fala bastante nos seus provérbios sobre planejamento, sobre não se precipitar, sabe? Sobre ter as coisas planejadas. É claro que a gente pode ser surpreendido sim pela presença de Deus, a gente pode ser surpreendido sim pela surpresa do Senhor, mas mesmo assim a nossa parte é planejar, para que a gente não seja envergonhado. E ele continua, Provérbios 25, versículo 9. Discute a tua causa com o teu vizinho e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie, né? Ou seja, aqui fala também sobre guardar o coração, fala sobre guardar o segredo, né? Guardar o segredo inclusive das tuas discussões, guardar o segredo inclusive das tuas conversações, né? Por quê? Discute a tua causa com o teu vizinho, não reveles o segredo ao outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe. Ou seja, você vai falar para outra pessoa e muitas vezes essa pessoa vai falar para aquela outra que você estava discutindo, para aquela outra que você estava, né? Para aquela outra que você estava falando, sabe? Para aquela outra que você estava tendo aquele debate, talvez. Então, não revele o segredo ao outro. Costume, né? A gente precisa guardar nossa língua. A gente às vezes tem a língua muito, né? A gente acontece aqui, a gente já está lá contando para o outro. Acontece aqui, a gente já está lá, sabe, abrindo nosso coração, né? Não revele o segredo, para que você não seja envergonhado depois. E ele continua, Provérbios 25, versículo 11. Uma palavra, a propriamente falada, é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Lá na versão Almeida fala assim, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Gente, é verdade, é um tesouro quando a gente fala as coisas no seu tempo, né? E quando a gente fala fora de tempo, aquilo dali é uma palavra desperdiçada. Não é uma palavra como maçãs de ouro em salvas de prata, sabe? Não. É como maçãs de ouro em um recipiente de barro, talvez. É como maçãs de ouro em um recipiente que vai ser descartável, porque não vai guardar, sabe? Não vai cuidar, não vai permanecer ali, não vai, porque é fora do tempo. Então, muitas vezes você tem uma palavra ótima, uma palavra pontual, mas se você falar ela fora do tempo, você vai desperdiçar essa palavra. Porque esse coração, essa pessoa não vai estar preparada para receber.
né? Então que a gente tenha discernimento, peça para Deus, né? Senhor, me ajuda a falar isso que eu preciso falar, mas no tempo adequado. Prepara esse momento, prepara esse tempo, para que essa pessoa possa ouvir e receber no seu coração. E ele continua, Provérbios 25, 12. Como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é o sábio reprovador, sobre um ouvido obediente. Olha só, lá na versão Almeida. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor, para o ouvido ouvinte. Ou seja, aquele sábio que tem para corrigir, tem uma repreensão para falar. Aquele sábio que tem, sabe, uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento, uma palavra de exortação. Ele vai ser muito bem recebido. Se esse ouvido for o ouvido para ouvinte, se esse ouvido for aquele ouvido que não, sabe, não ouve por ouvir, mas ele ouve para cumprir, para seguir, ele ouve com atenção. E ele continua. Provérbios 25, versículo 13. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Ou seja, o mensageiro que é fiel, o mensageiro que ele é fiel naquilo que ele foi enviado a fazer, ele é um refresco para a alma daqueles que o enviaram. Ou seja, como um frio de neve no tempo da colheita, ela vai refrescar, sabe? Ela vai trazer aquele gozo, né? Vai tirar aquele abafamento, aquele calor e vai trazer refresco. Assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam. E ele continua, Provérbios 25, 14. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. É como as nuvens e o vento sem a chuva. Lá em Almeida fala assim, ó, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba falsamente de dádivas. Ou seja, esse homem que se gaba, né, daquilo que ele recebeu e que é falso, é como aquela nuvem passageira, é como aquele vento que não traz chuva. Ou seja, é um vento que passa muito rápido. É um vento que é muito provisório, sabe? É um vento que é muito passageiro. Assim é um homem que se gaba do presente falso, né? Ele vai se gabar agora, mas ele sabe que aquele presente não tem validade, não é um presente verdadeiro, não é um presente que dura, sabe? Então, da mesma forma que ele se gaba, né? Aquilo dali vai passar, aquilo dali não vai permanecer. E ele continua, Provérbios 25, versículo 15. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Nossa, que interessante isso, gente. Ou seja, pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. O que Salomão quer dizer aqui? Que a gente precisa ter tolerância, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa ter perseverança. Porque na nossa perseverança, a língua mansa, a língua suave vai quebrar um osso. Ou seja, ela vai ali falando, falando com paciência, falando com persistência, falando com paciência, né? E daqui a pouco aquele osso, aquele coração vai ser quebrado. Daqui a pouco aquela pessoa que talvez a princípio não abriu, sabe? Não abriu para você, ela vai ser persuadida. Ela vai ser convencida pela tua palavra mansa. Então a gente precisa ter paciência em muitas coisas, né? Às vezes você evangeliza um filho, às vezes você evangeliza um marido, uma amiga. A tua tolerância, sabe? A tua longanimidade, a tua persistência, ela vai quebrando esse coração. Sabe aquele ditado que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É exatamente isso que Salomão quis dizer, né? Ah, mas a água mole não vai furar. Não, mas espera aí, tanto bate até que fura. Então não desista dos corações de pedra. Não desista das pessoas que você acha que jamais vão ouvir o evangelho, das pessoas que jamais vão ser convencidas a respeito de uma verdade. Persista, porque juntamente com você está o Espírito Santo, que é poderoso para convencê-la.
do caminho, né? Vencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Nós continuamos. Provérbios 25, 16. Achaste mel? Come-o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartas dele e o vomites. Ou seja, come o suficiente, mas não come demais. Sabe, não se empanzina, como se diz aqui no sul, né? Não se empanzina. Não sei se na sua cidade também se fala isso, mas né? Não, sabe, não se enfades dele, porque senão você vai enjoar, senão você vai vomitar, né? Então, se você achou mel, colha o suficiente. Isso serve para todos os tipos de alimento, né? Se achou na lavoura algo, coma, mas coma o suficiente. Não coma demais, não coma no excesso, não coma na gula, porque senão você vai acabar se enjoando, não vai te fazer bem. Não vai trazer bem para a tua digestão, não vai ser bem para o teu ventre, sabe? Vai te trazer indigestão, vai te trazer enjoo, né? Então a gente precisa ter uma medida, ter um equilíbrio para tudo na vida. E ele continua, Provérbios 25, versículo 17. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim te odeie, né? Ou te aborreça, né? Em outras versões. Ou seja, tudo tem uma medida, né? Tem pessoas que às vezes não têm simancol, né? Pessoas assim que não têm, sabe? Nossa, que visita direto, né? A família acaba ficando sem liberdade porque a pessoa tá toda hora ali. Pode ser um parente, pode ser um amigo, gente. Quem tem casa, quem né, tem um lar, precisa ter privacidade, sabe? Quando a nossa casa é aberta para todo mundo, a gente acaba perdendo a conexão daqueles que estão próximos a nós. Né? Porque a nossa casa está tão aberta que para os de dentro, eles acabam não sendo, sabe, não sendo cuidados na mesma medida, não sendo tratados da mesma forma, porque toda hora tem alguém de fora. Né? E quando tem alguém de fora, você não tem a mesma liberdade, você não tem o mesmo cuidado. Então, não te enfade, sabe? Não enfada o vizinho, não. Não, né? Tudo tem hora para você visitar alguém, tem hora para você, né, ser visitado também. Então, senão o vizinho vai se aborrecer com você, ele vai dizer, meu Deus, essa pessoa não sai, eu vou ter que falar alguma coisa, né? Essa pessoa vai se aborrecer com você. E ele continua, Provérbios 25, versículo 18. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho ou contra o seu próximo, né? Ou seja, causa ferida, né? Causa flecha afiada, né? Ela vai causar uma ruptura ali, ela vai causar um dano, né? É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. A gente precisa muito cuidar para que a gente não venha difamar as pessoas, sabe? Ah, mas eu ouvi que falaram. Ah, mas eu ouvi que aconteceu isso, gente. Se você passar isso adiante, você vai estar difamando, você vai estar causando falso testemunho. Então, se certifique se é verdade. E mesmo se é verdade, para que a gente vai ficar, né, fazendo isso, né? Para que a gente vai ficar, sabe? Para quê, né? Deixa que Deus julgue cada pessoa, deixa que Deus... Já é tão difícil cuidar da nossa vida, né? Ainda mais cuidar da vida dos outros. Então, cuidar da nossa vida já é um desafio, né? Então, para que a gente vai ficar levantando falso testemunho? Para que a gente vai ficar levando leve trás, fazendo fofoca contra o nosso próximo, né? Deus não se agrada, sabe? Deus não se agrada dessa língua, né? Que difama, dessa língua que calunia, dessa língua que fala aquilo que não sabe que é verdade, né? Então, a gente precisa cuidar. Porque hoje em dia, principalmente no WhatsApp, rede social, a gente ouve muita coisa. Né? Às vezes a gente só vai replicando, e a gente não percebe. A gente não percebe que se aquilo de fato, será que é verdade? Né? Mesmo se for. A gente não está aqui no papel de fofoqueiro, nem de juiz. Deixa que Deus faça isso. E a gente continua. Provérbios 25, 19. A confiança em um homem desleal, em tempos de dificuldade, é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Olha só que interessante essas comparações, né? A confiança no desleal. Gente, é verdade, porque se você confia em alguém que é desleal, essa pessoa vai te faltar em algum momento. Ela vai faltar com você, ela vai cometer, sabe, um deslize com você, igual um dente quebrado. Vai faltar, né? Você tá ali, você tá comendo, né? A sua digestão, vai faltar, vai ter falta o dente quebrado.
Vai faltar também o pé desconjuntado, porque você vai, na hora que você vai caminhar, aquele pé ali vai faltar para você. É igual a confiança em alguém desleal. Você vai precisar dessa pessoa confiável e você não vai ter. Ela em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade. E ele continua, Provérbios 25, versículo 20. Como aquele que toma vestimenta no tempo frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Na versão Almeida fala assim, ó, o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre, né? Ou seja, ela vem num bom momento, né? Ela vem num bom momento, né? Porque aquele que se despe num dia frio, né? Interessante essa passagem, né? Ele quis dizer aqui provavelmente que se despe muito provavelmente para vestir alguém, né? Muito provavelmente ele quis dizer isso. E ele continua, Provérbios 25, versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Gente, olha só que instrução poderosa essa, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, não deixa ele passar fome. Se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim, olha só, gente, amontoarás brasas sobre a tua cabeça e o Senhor te recompensará. Então, você está fazendo para alguém, você está fazendo principalmente para o inimigo, é Deus que vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Por isso que a Bíblia diz, não pagar um mal pelo mal, mas paga o mal com o bem. Paga o mal com o bem. Se a pessoa não te fez bem, mas ela está com necessidade, vai lá. Seja resposta para ela no dia mal. Seja resposta para ela no tempo de dificuldade. E quem vai te recompensar não é o inimigo, não. Ele vai continuar talvez agindo da mesma forma. Mas quem vai te recompensar é o próprio Deus. Você vai estar acumulando brasas sobre a tua cabeça. Como a Bíblia ela realmente ela confronta, né? Nossos valores, ela confronta, né? O nosso século, né? Na Bíblia o primeiro é o último é o primeiro, o maior é o menor é o maior, né? Então, é lindo isso, né? Porque o Evangelho, ele confronta todas as nossas razões humanas, né? Todo o nosso humanismo, ele confronta tudo aquilo que a gente considera como o justo, né? Não, mas o justo é pagar o mal com o mal, o justo é, sabe, pagar a injustiça com a injustiça, né? O justo, a gente acha, nossa justiça, por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Que na Bíblia não é assim. É pagar, é dar o inimigo que tem fome, vai lá e dá de comer. O inimigo que tem sede, vai lá e dá de beber. Porque o Senhor te recompensará. Então é lindo, é lindo. Uma Bíblia confronta aquilo que o mundo diz. Aquilo que seria comum, normal, né, para nós, seres humanos. E ele continua. Provérbios 25, 23. O vento norte dispersa a chuva e a face irada, a língua maledicente. Lá na versão Almeida fala assim, ó. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada, né? Ou seja, o vento ele vai dissipar a chuva e a face fingida vai dissipar a ira. Vai dissipar a ira. Olha só que interessante, né? Então vai dissipar a ira. Assim acontece. Assim é verdade, né? Você tá irado lá, você tá com raiva, mas né, alguém vem com uma... Né, às vezes até em falsidade, mas às vezes você acaba né, se acalmando ali, apaziguando, né? E ele continua. Provérbios 25, versículo... Meu Deus, essa daqui é difícil. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. A versão Almeida fala assim, ó, melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Gente, a mulher rixosa ela é uma má companhia para todo mundo. A mulher rixosa ela é uma má companhia para os filhos, a mulher rixosa é uma má companhia para o marido,
Sabe, às vezes, como a Bíblia diz aqui, que é melhor morar sozinho num canto do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. Porque ela vai ser uma perturbação para os teus dias. Ela é uma perturbação para a família dela. Por isso que tem homem que não gosta de voltar para casa, né? Tem homem que vem do trabalho e vai para outro lugar e vai para os amigos. Daí a mulher fala esse homem. Gente, é difícil, né? Conviver com uma pessoa que é rixosa, uma pessoa que é briguenta, uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que, né? Canto do terraço significa, ótimo, canto do eirado, canto do terraço, olha só. Então, é difícil realmente, né? Então, às vezes a gente tem que pensar, né? Mas por que essa pessoa não quer ficar em casa? Por que esse marido só sai, né? Por que esse filho não... Só que, gente, às vezes é porque a mulher é briguenta demais, né? Daí ninguém tem prazer em ficar junto com ela. Complicado. Provérbios 25, versículo 23. Como água frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Que lindo, né? Isso aí, né? Como água fria, ela sacia a alma que está cansada, a alma que está sedenta. Assim as boas novas em uma terra remota. Sabe o que quer dizer isso, uma terra remota, uma terra distante? Alguém que não tem acesso, né, a essa boas novas, alguém que não teve acesso a essa notícia. Então, para essa pessoa, as boas novas vão ser refresco, elas vão ser água fria em uma terra sedenta, sabe? É isso que Salomão quis dizer. Provérbios 25, versículo 26. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva em uma nascente corrompida. Aqui fala no outro, como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Ou seja, é algo que não é legal de se ver. É algo que não é bom de se contemplar, né? Um manancial corrompido, uma fonte turva, ela dá uma tristeza, né? Uma fonte que está contaminada, né? Um manancial que está corrompido, né? Assim é o justo quando ele cai diante do ímpio. Nós vemos muito isso, né, acontecer nos nossos dias aí, né? Principalmente no nosso Brasil, né? O justo caindo diante do ímpio. Aquele que é ímpio continua na impunidade e aquele que é justo está caindo. Gente, o que causa isso? Causa uma sensação de impunidade no nosso coração, uma indignação, sabe? É como uma fonte turva e um manancial corrompido, né? Causa assim, causa indignação realmente, causa algo ruim realmente pra gente, né? Quando o justo cai diante do ímpio. Porque não tá certo. Não é essa a reta justiça, né? Tem coisa errada ali, né? Enfim, é isso que Salomão quer dizer. Provérbios 25, versículo 27. Não é bom comer muito mel, mas também para os homens buscar a sua própria glória não é glória. Olha só que interessante. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Ou seja, né? Comer muito mel não é bom, né? Vai enfadar, vai enjoar, vai vomitar. E assim também não é para o homem quando ele busca a sua própria glória, sabe? Quando ele próprio fica falando de si mesmo, quando ele próprio, né? Isso não é glória. Isso não é glória, isso pode ser tudo, mas não é glória. Porque a glória, realmente a honra, ela vem quando os outros falam acerca de você, não quando você fala acerca de você mesmo. Quando você está se vangloriando, quando você está se gloriando, isso não é glória, sabe? Isso é ilusão, porque você próprio está falando de si. Mas quando os outros sim falam de você, daí isso é uma boa reputação, isso é uma boa fama, isso é honra. Isso é uma honra daí, né? Então, quem procura sua própria glória, isso não é glória, não é glória. Você está enganado, porque você não está recebendo glória, você próprio está falando de você. E ele continua. Provérbios 25, último versículo, 28. Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Olha só, lá na versão Almeida. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Gente, aqui fala sobre o homem que não tem domínio próprio. Ele não tem domínio próprio. Então, o que acontece? Ele é como uma cidade que não tem muro. Hoje em dia, a gente não vive essa realidade. As nossas cidades não têm muro, né? Mas, no tempo de Salomão, as cidades eram muradas. As cidades eram muradas para quê?
porque era uma proteção contra os inimigos, era uma proteção contra os adversários, era uma proteção da cidade. Então, quanto mais altos os muros da cidade, mais essa cidade era protegida. Lembra quando o povo de Israel ele teve que sitiar Jericó? Os muros eram tão altos que eles não conseguiam, né, fazer isso. Então, eles precisaram de uma ação sobrenatural, né, de Deus. Então, a cidade é uma proteção, era uma proteção para a cidade, era uma proteção contra a guerra, era uma proteção contra, né, as pessoas que queriam invadir aquele lugar, contra as invasões, né, que havia muito naquela época. Então, o muro era uma proteção. Só que a pessoa que não consegue conter o seu espírito, como, né, a Claudinha falou ali, uma pessoa desenfreada, uma pessoa que não tem, sabe, não tem domínio próprio, ela é como uma cidade sem muro, ou seja, ela, sabe, ela tá sem proteção alguma, ela não tem, sabe, uma proteção para o seu próprio coração, ela, sabe, ela é precipitada, ela fala aquilo que dá na telha, ela faz aquilo que ela acha que deve fazer na hora. Ela não tem um escudo, ela não tem uma cidade, ela não tem um muro na cidade, né? Então ela vai, e ela cai, e ela tropeça, e ela cai, e ela tem quedas, e ela é derrotada. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não contém o seu próprio espírito, né? Que o Espírito Santo nos ajude. Porque o fruto do Espírito um dos frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão, né? Temperança, amor, alegria, né? Então, paciência. O Senhor quer que a gente tenha os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito revelam se nós somos realmente nascidos de Deus. Os frutos do Espírito revelam se nós de fato nascemos de novo. Quem não tem o fruto do Espírito, né? Será que nasceu de novo realmente? Né? Porque o fruto do Espírito revela o nosso novo nascimento. Amém? Verdade, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Assim fala a pastora Tânia Teresa, né? É verdade, é verdade. Né? Então é uma pessoa que ninguém contém, né? Que ninguém segura. Ninguém segura. É isso, gente. Amanhã nós temos Provérbios 26, né? E já estamos partindo aí para o final. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.